Bom dia, pessoal. Professora Mariana, nono ano, tá? Nossa turma 900. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo, tá? A gente vai para o capítulo 3 do nosso livro. É um capítulo que a gente começa a estudar os compostos orgânicos e a gente começa pelos carboidratos. Só para dar uma lembradinha, a gente estava estudando antes compostos inorgânicos, nós estudamos água e sais minerais. A partir de agora nós vamos estudar compostos orgânicos, começamos pelos carboidratos, que eles são orgânicos porque eles são formados de moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, dando início aí nosso estudo, só para dar uma lembradinha, tudo que é orgânico é formado por molécula de carbono. Então, lembrando de novo, os carboidratos formados por molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí, olha só, gente, eu tenho como principal função dos carbonos, o que é importante a gente saber sobre os carboidratos? Os carbonos não, desculpa, os carboidratos. É importante a gente saber onde é encontrado, que tipo de alimentos, né? E qual é a função no organismo. Então vamos lá. Olha só, a principal função dos carboidratos é que eles são fonte de reserva, de energia. Eles são a principal fonte de energia do organismo. Tá? A gente só consegue levantar da cama, caminhar, falar, pensar por causa dos carboidratos, por causa da alimentação, incluindo carboidratos. Muita gente acha que carboidrato é muito ruim porque eles vão engordar e tem gente que faz algumas dietas que eliminam carboidrato totalmente. E isso não é muito legal. Por quê? Você não vai conseguir manter uma dieta se você não comer nenhum tipo de carboidrato. Você vai começar a se sentir fraco. Vocês vão ver no livro de vocês, na página 46, tem um textinho falando sobre carboidratos bons e carboidratos ruins. Né? Os ruins são esses, né? Que tem muito açúcar, os doces sobremesas, os cereais açucarados, refrigerantes, pães em excesso, eles são carboidratos considerados ruins. Por quê? Porque, eles são pobres em fibras e nutrientes, eles são calorias vazias convertidas em gordura, eles entram no nosso organismo, eles são transformados em gordura, e a glicose em excesso no sangue. Dá a sensação de cansaço também. Carboidratos bons, que seriam eles pães integrais, porque tem mais fibra, tá? Cereais integrais, vegetais verdes e frutas frescas. Por que são carboidratos melhores? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes, maior saciedade e menos caloria, você vai comer menos e vai se sentir mais satisfeito e estimulam naturalmente o metabolismo, tá? Aceleram o seu metabolismo. Então, são os carboidratos bons. A gente não consegue ficar sem consumir carboidrato, como eu já disse, porque a gente vai ter a sensação de cansaço. O nosso livro ele vem com um textinho no capítulo, na introdução do capítulo, que vem falando até da historinha de João e Maria. Na historinha de João e Maria, eles caminham pela floresta e eles começam a se sentir cansados, né? Por quê? Porque eles não estão se alimentando, não estão tendo a principal fonte de energia. Então, aí eles acham a casinha, né? Uma casa perfeita, cheia de doces e biscoitos, uma casa cheia de carboidrato, né? Só para comentar do textinho do início do livro. Então, vamos lá. Olha só, gente. Carboidratos, né? Alimentos ricos em energia, na verdade são nossa principal fonte de energia, onde nós vamos encontrar em cereais como arroz, aveia, trigo, raízes e tubérculos como cenoura e beterraba, leguminosas como feijão, ervilha, soja, grão de bico, lentilha, tá? Frutas como banana, melão, maçã, mel e açúcar comum, o retirado da cana-de-açúcar, tal açúcar branco de casa. Aqui eu tenho alguns exemplos de onde a gente acha carboidratos. Também tem no leite e em outros derivados do leite. Vocês podem reparar que a maioria deles é retirado de plantas, né? Aí vamos lá, olha só.
Carboidratos. Os carboidratos são oxidados mais facilmente e também são os que liberam mais energia, ou seja, entram no nosso organismo e são oxidados rapidamente, liberando já essa energia para a gente. Não é à toa que já no nosso café da manhã a gente consome carboidratos, né? Para já deixar a gente ativo já cedo. Também formam membranas celulares e são encontrados em ácidos nucleicos. Vamos lá, olha só. Formam membrana celular. Eu tenho a celulose, né, que é encontrado nas plantas, que forma a membrana celular das plantas, a parede celular, tá? Lembrando que as células vegetais elas têm parede celular, a animal não tem. E os ácidos nucleicos, que eu tenho RNA e DNA, que são os materiais aí genéticos, né, que vão manter o controle do nosso corpo. Podem ser classificados em, vamos lá, classificação dos carboidratos. Os carboidratos eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Olha só, gente, a palavra sacarídeo, né, ela vem de açúcares. Do grego ela vem de açúcares. Só que prestem atenção, nem todo carboidrato ele é doce. Então, a gente não pode. Você vai ver em alguns livros e tal, escrito que carboidratos são açúcares, mas nem todos eles são doces. Então não dá para fazer essa classificação assim perfeitamente, tá? Então vamos lá. A gente tem monossacarídeos, a palavra mono já diz tudo, né? É uma molécula de carboidrato. Eu tenho como exemplo de monossacarídeo ribose, desoxirribose. Quem é a ribose? O RNA, ácido nucleico. Quem é a desoxirribose? O DNA, tá? Também é um ácido nucleico. Eu tenho também a glicose, a frutose e a galactose. Frutose é um açúcar comum nas frutas, tá? É o que deixa as frutas docinhas. Galactose é o que deixa o leite adocicado, tá? São todos monossacarídeos. Aí eu tenho os disacarídeos. Disacarídeos, eles são a união de dois monossacarídeos, tá? Aí eu posso ter aqui como exemplo maltose, sacarose, lactose. A gente já vai ver eles separadamente. E eu tenho os polissacarídeos, que são a união de várias moléculas de monossacarídeos, tá? Eu tenho muitos monossacarídeos juntos, a gente vai ver que muitos mesmo. Eu tenho como exemplo amido, glicose e celulose. Vamos lá, monossacarídeos. Classificados em trioses, quando a gente tem a presença de 3 átomos de carbono. Tetroses, quando tem a presença de 4 átomos de carbono. Pentoses, 5 átomos de carbono. E hexose, 6 átomos de carbono. A glicose, por exemplo, que é um monossacarídeo muito conhecido, muito comum, ela é uma hexose, ou seja, ela tem 6 átomos de carbono, tá? É o glicídio mais usado pelos seres vivos como fonte de energia. Então, os seres vivos eles vão usar a glicose como principal fonte de energia. É fabricada pelos vegetais através da fotossíntese. A gente retira essa nossa glicose dos vegetais, tá? Na nossa alimentação. É armazenada na forma de polissacarídeo. Então eu tenho, olha só, aquela principal que a gente vai utilizar como fonte de energia, a glicose, ela é produzida pelas plantas. A que armazena, ela já é um polissacarídeo, já não é mais um monossacarídeo, tá? A gente já vai ver. Disacarídeos são moléculas formadas pela união de 2 monossacarídeos, tá? E essa união, ela acontece através de uma síntese de desidratação, que é uma coisa que vocês vão estudar na química, tá? É uma síntese de desidratação, porque quando elas duas se unem, vai liberar uma molécula de água, tá? Vocês vão estudar isso mais à frente em química. Aí eu tenho aqui, ó, a maltose, que é a união de 2 moléculas de glicose. Tá? Juntou 2 moléculas de glicose e vira maltose. Por que está dando um exemplo aí de uma cerveja? Porque a gente tem a cevada, né? A cevada, que é um vegetal, né? Ela é um disacarídeo. A produção dela é de disacarídeo. Formam 2 moléculas de glicose, transformando em maltose. Tá? Aí eu tenho aí a sacarose, que é o açúcar comum, o açúcar da cana de açúcar, o branquinho que a gente usa em casa, que é a união de uma molécula de um monossacarídeo glicose com frutose, tá? A frutose está presente na cana de açúcar, né? Que é um vegetal. Eu tenho glicose com frutose vai formar a sacarose, que é um disacarídeo.
Aí eu tenho aí também a lactose, que é uma molécula de galactose, um monossacarídeo galactose, com uma molécula de glicose. Vai formar a lactose. Tá? Aí vamos para os polissacarídeos. Um polímero formado pela união de vários monômeros. O que são monômeros aqui? Vai ser a união, monômero, o que está representado aí nessa imagenzinha, na imagem abaixo aí da celulose, do amido e do glicogênio, vocês estão vendo que tem várias representações aí de bolinhas, né? Não são bolinhas, são hexanos, né? Aí, olha só, a união de vários desses iguais, vários monômeros desses iguais assim, e fazendo essa correntinha, vários monossacarídeos, né? Vai formar um monômero. Então, polissacarídeos são a união de vários monômeros, ou seja, já as correntinhas prontas, tá? Olha só a quantidade de monossacarídeos que tem. A celulose, por exemplo, que é o material da parede celular, né, possui 10.000 moléculas de glicose. 10.000. Então, os polissacarídeos, eles têm muitas moléculas de glicose. E tem uma situação aqui também interessante sobre os polissacarídeos. Diferente dos monossacarídeos e dos disacarídeos, que são solúveis em água, então por isso eles são absorvidos no nosso organismo muito rápido, os polissacarídeos, eles não são solúveis em água, ou seja, são insolúveis em água, o que torna eles, o que facilita muito o armazenamento, tá? Como eles não são solúveis em água, eles ficam armazenados. Aí eu tenho aqui celulose. A celulose, ela é um polissacarídeo estrutural, né? Porque ele vai estar presente na estrutura das plantas, né? Das células das plantas, na parede celular. Eu tenho o amido e o glicogênio, eles já são polissacarídeos de reserva. O amido, por sua vez, ele é o polissacarídeo de reserva das plantas, tá? O amido, ele quando a gente ingere, por exemplo, o milho, que é o que está dando exemplo aqui, que é cheio de amido, né? Amido é um polissacarídeo, então o nosso organismo ele tem a tendência de diminuir essas moléculas, né, em moléculas de glicose. E a gente tem como reserva também o glicogênio, que é a reserva que a gente tem nós, seres humanos, né? Seres humanos, animais, eles vão guardar como, os mamíferos em geral, vão guardar como reserva o glicogênio. Vai estar reservado aí no fígado e nos músculos, tá? Também fica reservado nos músculos. Para que tem essas fontes de reserva? Quando você não consegue ter uma boa alimentação, quando você... vou dar um exemplo assim, a gente vai estar num avião e cai numa ilha deserta. Você, se tiver água, você vai sobreviver uns dias, né? Você vai sobreviver bem, porque você tem essas fontes de reserva. Você vai ter essas fontes de reserva se você não tiver alimentos. Então, o nosso organismo ele vai guardar como fonte de reserva, forma de glicogênio, que são várias moléculas, muitas moléculas de glicose, tá? E a gente também tem umzinho aí, que não está falando aqui, de polissacarídeo, que não está falando no nosso textinho, que a gente tem a quitina também. Vamos tomar cuidado para não confundir quitina, que é um polissacarídeo, com queratina, que é uma proteína, tá? Vamos tomar cuidado. A quitina, ela também é um polissacarídeo estrutural, tá? Porque ela está presente, por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos, dos crustáceos, é o que garante aquela casquinha crocante, tá? Dos crustáceos, a casquinha do camarão, é toda formada de quitina, que é um polissacarídeo. Os polissacarídeos mais usados pelas plantas como reserva energética, tipo o amido, e principalmente fontes de energia na nossa alimentação, tá? A gente consome esses amidos. Sua digestão é feita pela enzima amilase, resultando em muitas moléculas de maltose, depois quebrada em glicose. Então eu consumi, por exemplo, amido, comi aquele milho. Eu tenho uma enzima dentro do meu organismo chamada amilase, que vai ajudar a quebrar esse polissacarídeo em moléculas de maltose,
que depois vão ser quebradas em moléculas de glicose. Aí, como as glicoses são monossacarídeos pequenininhos, aí é absorvida pelo nosso organismo. Glicogênio, reserva energética dos animais, que eu já tinha falado para vocês, encontrada nos músculos e no fígado. E a glicose, glicídio mais abundante na natureza, forma a estrutura dos vegetais, está presente na parede vegetal, na parede celular, tá? De todas as plantas. Só é digerida pela enzima celulase, produzida por bactérias e protozoários. Eu já tinha comentado com vocês que nós humanos, né, os mamíferos em geral, a gente não consegue digerir a celulose. Por isso que, eu já comentei isso com vocês acho que várias vezes, por isso que se a gente engolir um milho inteiro, ele vai sair inteiro nas nossas fezes. Por que isso? Porque aquela camadinha de fora é cheia de celulose, né? Então a gente não consegue digerir. Um mamífero, o boi, por exemplo, que é um ruminante, né, a digestão dele é diferente, nós já estudamos isso nos anos anteriores, eles têm a ajuda de bactérias na digestão deles que vão digerir a celulose. Lembrando que eles são herbívoros, né, se alimentam só de plantas, então a alimentação deles está lotada de celulose e mesmo assim eles conseguem digerir, porque eles têm a ajuda de bactérias, tá? Bactérias, protozoários que vão agir aí nessa digestão de celulose. Aí no nosso roteiro, gente, eu passei para vocês algumas atividades, né, do nosso livro, que elas vão estar presentes aqui na página 43, tem um Agora é com Você, depois a gente tem na 46, na 47 um exercíciozinho de atitude, tem respostas pessoais, que é sobre os carboidratos bons e os carboidratos ruins, tá? E depois nós temos os nossos exercícios do capítulo, na página 48 e 49, 50 e 51. Aí, olha só, na nossa próxima videoaula, a gente vai estar fazendo a correção de todos esses exercícios, tá? Ó, quero falar para vocês que eu tô com muita saudade, lembrar a todo mundo que eu tô mais do que todo mundo, né, doida para voltar para nossa rotina normal e dizer para vocês que tudo isso vai passar rapidinho, tá? Já já a gente vai estar na nossa sala de aula, mas enquanto isso, vamos estudar. Vamos estudar que a gente não pode perder tempo, tá?